Nós vamos então retomar o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 8, no Santuário da Alma. Esse é o nosso segundo encontro desse capítulo, né? Nós terminamos o capítulo número 7 no nosso encontro passado, e agora a gente e também já demos início ao capítulo número 8, né? Infelizmente não consegui encaixar um capítulo inteiro num só estudo, por causa do tema, né? Às vezes a gente vai aprofundando um pouco mais para extrair ali o máximo de aprendizado, então acabou se estendendo, então tivemos que concluir o capítulo número 7 no encontro passado. Bom, nesse capítulo número 8, nós falamos aqui agora então, mais uma vez no Santuário da Alma. André Luiz vai com o Calderaro, depois que ele lembra o capítulo 7, né, que nós estudamos, falava daquele garotinho, né, de 8 anos de idade, com graves deformações físicas e também com grandes limitações psíquicas, que era então assediado por dois obsessores que buscavam vingança, né, por causa de atos que ele teve no passado, e esse é um drama. Aquele, né, tinha sido um drama que se estendia por praticamente 2 séculos, com muitos obsessores buscando vingança por causa de execuções que foram praticadas, né, por esse espírito. Então, agora reencarnado, e estava ali naquele processo de auxílio para primeiro libertá-lo, né, das obsessões, e depois para auxiliar a mãe, principalmente, que era ali a principal cuidadora daquele garoto. Agora então, André Luiz Calderaro até comenta no início que esse caso agora é um caso muito diferente daquele anterior, em que não há tamanha gravidade como foi aquele caso. Aqui nós tratamos de Marcelo, era um jovem que no seu passado também tinha abusado da autoridade e tinha ali provocado, né, muito sofrimento para pessoas que eram subordinadas à sua autoridade. E aí então, após a desencarnação, muitos desses obsessores buscavam a vingança, também assediando, mantendo ali naquela faixa vibratória inferior com muito sofrimento, mas ele foi um espírito que rapidamente ele reconheceu o seu erro e procurou fazer todo o possível para receber o perdão daqueles que eram os seus perseguidores. Aí então ele aceitou uma reencarnação que já seria então uma reencarnação já num processo final de regeneração. E aí então, encarnado, a partir dos 14 anos de idade, ele começou a sofrer crises de epilepsia. E Calderaro explicou a André Luiz que, com exceção dos casos onde há um traumatismo crânioencefálico, a epilepsia acaba sendo embora tenha ali uma causa física percebida, né, nos exames pela nossa medicina terrena, ela tem uma causa moral que vem de outros tempos. Então, nesse caso, o remorso dele, diante daquilo que ele tinha sofrido, era um remorso muito intenso e acabou trazendo, né, deformidades no seu perispírito, que, por consequência, acabava depois refletindo no seu corpo físico. E o histórico é interessante porque ele percebia, já tendo esse esclarecimento, um espírito já esclarecido, um espírito com uma índole transformada, desde da sua infância, se mostrava dócil, se mostrava bastante equilibrado, e trazia na sua reencarnação um compromisso de realizações espirituais, né, elevadas. E aí então, durante o Evangelho no Lar, que era rezado na sua casa, foi então trazido todos esses esclarecimentos, e ele mesmo reconhecia naquele momento, conversando com a família, que conforme ele se mantinha com pensamento elevado, com ações nobres, as crises acabavam diminuindo significativamente. E quando ele se desviava, elas voltavam com maior intensidade. Então, principalmente, né, nos momentos de desdobramento, ele reencontrava com aqueles que eram os seus obsessores, e então vinham todas as lembranças do passado,
e isso fazia com que ele se tornasse cada vez mais vulnerável a essas crises, né? Lá de Edman Beijos. Então aqui, depois de traçarmos, né, todo esse perfil, e também lembrando, né, que naquela época falava sobre o eletrochoque, falava sobre ali tratamentos psiquiátricos que eram bastante agressivos. Então, hoje nós temos medicações, temos várias terapêuticas que são oferecidas, né? Mas naquela época esse era o tratamento e era muito pouco eficaz, principalmente porque as causas da epilepsia eram causas espirituais. E como Calderaro mais uma vez lembrou, a grande maioria das crises epiléticas são causadas por dramas morais. E poucas são aquelas que têm ali uma causa especificamente material, né? Mas a nossa medicina, obviamente, só vai reconhecer aquilo que existe de alteração no corpo físico, né? Não reconhecendo o espírito. Então aqui, como é colocado aqui no final, né? Diz assim para nós, que Marcelo, então, o caso de Marcelo, por isso, né, por causa de todas esses detalhes, oferece características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Relata também aqui Calderaro que, desde muito tempo, existe um mentor espiritual, um espírito mais elevado, que o acompanha e continua acompanhando agora durante esse processo de regeneração. Então é um caso diferente daquele em que nós vimos, né, no capítulo anterior, um perispírito bastante deformado, trazendo ali graves consequências para aquele jovem, para aquela criança, né, para aquele espírito encarnado, e aqui, completamente diferente, a gente já vê o final do processo. Na próxima encarnação, Marcelo mantendo, né, esse equilíbrio e também todo esse esforço para a sua regeneração, será uma reencarnação bastante tranquila, muito, muito dentro da normalidade, né, num espírito já nesse trabalho de regeneração, preparando-se, inclusive, para esse mundo de regeneração. Enquanto que no caso anterior, ela tinha ali uma longa história para se desenvolver, né, nessa encarnação, provavelmente na próxima ainda. Então aqui a gente já pega um caso muito mais brando do que aquele que nós encontramos. Então, terminada ali a reunião com a família, nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e gratidão a Deus. E como eu comentei com vocês, né, assim como o Marcelo percebia que a mudança de pensamento dele, né, a elevação do seu pensamento, a nobreza de suas ações afetava diretamente a sua saúde, nós também temos, né, muitos casos de médiums e de outras pessoas que trazem ali, que trazem psicopatologias, né, no caso, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de crises diversas, né, pessoas que se desviam moralmente, né, de um caráter nobre, acabam sofrendo diretamente o efeito desse desvio. Então, mediunidade, psicopatologias, né, no caso, né, de doenças emocionais, vamos dizer assim, é essencial o equilíbrio do doente ou o equilíbrio do próprio médium. E a mesma coisa também da epilepsia que nós vimos aqui. Então são vários os casos, né, em que a cura se encontra no próprio doente, que muitas vezes procura-se uma cura material, procura-se uma cura química, né, com medicações, com cirurgias, sendo que na verdade é o próprio indivíduo que, bastando modificar o seu psiquismo, ele então se reequilibra. A mesma coisa acontece com dependências químicas, né? O indivíduo, quando ele mantém o equilíbrio, ele consegue se livrar de toda aquela ansiedade, de toda aquela necessidade que ele tem de buscar essas substâncias. Então, acaba se internando em clínicas de reabilitação, acaba utilizando medicamentos, né, sendo que bastaria, né, que ele próprio, através, claro, de muito esforço, porque só quem sofre esse tipo de drama sabe a dor que sente, né? Então, mas através de um esforço próprio ele conseguiria se manter em equilíbrio. Mas existe então toda essa dificuldade. E principalmente quando nós falamos na questão do espírito, é um elemento muito ignorado, né, pela nossa sociedade. Ele acaba sendo ali um objeto de crença, um objeto de fé, mas não é uma realidade para nós aqui encarnados ainda.
Então, quando eu falo sobre a mudança de pensamento, sobre as consequências morais daquilo que eu faço, das repercussões espirituais que eu estou sofrendo, se eu tivesse essa consciência, certamente muitos dos problemas que nós enfrentamos nem existiriam, porque nós não criaríamos esse problema por termos esse entendimento. Mas como nós apenas colocamos isso como elemento de fé e não vivemos isso na realidade, então a gente vai não só criando novas situações, como também dificultando a nossa própria culpa. Continua aqui então. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava ao jovem profunda lucidez. Aqui ele já se encontrava então em desdobramento, né? Mostrava ao jovem profunda lucidez. Abraçado a nós ambos com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no porvir. Expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Aqui é uma expressão interessante, né, o espiritismo evangélico. Embora pareça uma redundância falar de espiritismo e falar também de evangelho, mas quando nós falamos de doutrina espírita, nós temos um aspecto filosófico que nos coloca, né, em condições de muitos debates, de participar de muitos debates, de trocar ideias, de tentar trazer esclarecimento para nós mesmos e para a nossa sociedade. Nós temos o espiritismo científico, que é aquele que faz estudos sobre os fenômenos, sobre a mediunidade em especial, né? Claro, considerando também as suas consequências morais, mas o espiritismo evangélico é aquele que fala sobre o real objetivo, o propósito da doutrina, que é a transformação do nosso mundo, trabalhando nos valores, trabalhando nas virtudes cristãs, mas nas virtudes de um modo geral, porque quando nós falamos virtudes cristãs, nós lembramos que outras filosofias, embora não sejam cristãs, trazem as mesmas virtudes na mesma intensidade. Então, no caso de Marcelo, ele se dedicaria então à difusão do espiritismo evangélico. Seria então o trabalho de caridade, seria o trabalho de difusão dos ensinamentos cristãos, né? Então, é uma expressão que ela é lida, mas geralmente não devidamente apreciada. Então, o trabalho dele era exatamente isso, porque no caso, como nós vimos aqui, que eu comentei com vocês no início, sobre o perfil de Marcelo, cada vez que ele se elevava mentalmente e, consequentemente, também espiritualmente, as suas crises diminuíam. Então não era aquele trabalho assim, eu tenho que estudar doutrina, eu vou pegar o livro dos médiuns e vou fazer aqui um estudo aprofundado dos fenômenos. Não é esse o caso, porque você pode desenvolver o intelecto sem necessariamente desenvolver as virtudes. Porque a inteligência ela não está relacionada com as virtudes. Ela pode, através da sua, dos seus efeitos, vamos dizer assim, aprofundar esse conhecimento. Mas eu posso, como nós já vimos isso na nossa sociedade, né, o homem apresentando uma inteligência admirável, mas utilizada de uma forma destrutiva. Então, o fato dele estudar, por exemplo, eu falo assim, eu estudo a doutrina espírita, como é o caso que nós fazemos aqui. Todos os dias nós nos encontramos, falamos sobre temas variados, estudamos livros. Isso não significa nada. Não significa que eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu não pegar esse aprendizado e viver ele na prática. Então a mesma coisa de Marcelo. Então ele precisava desse estudo com essa característica evangélica, com essa tendência evangélica, exatamente para poder se moralizar cada vez mais, que foi o compromisso que ele assumiu nessa sua encarnação, e da mesma forma também promover a sua a autocura. Porque é através dessa transformação, aliás, Kardec fala sobre isso, os espíritos também insistem nesse ensinamento, quando um indivíduo que reencarna, trazendo débitos com outros irmãos do passado, quando ele se moraliza, a tendência desses irmãos é abandoná-lo. Exatamente porque aquele desejo de vingança, quando percebe a real, a sincera transformação, já não existe mais motivação para muitos desses espíritos que são esses perseguidores. Outros, claro, né, continuam ali presentes,
porque eles querem fazer a sua própria justiça, mas muitos são sensibilizados com essa transformação. Então, no caso de Marcelo, a medicação dele era exatamente se evangelizar, se espiritualizar cada vez mais e desenvolver as suas virtudes. Por isso, então, é a dedicação dele, né? Trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico. Então é importante observarmos essa expressão. Né? Porque para nós também, né, que somos estudantes da doutrina espírita, é importante também de tudo aquilo que nós aprendemos, darmos valor realmente para esse aspecto da doutrina, que é o aspecto evangélico. Porque, do contrário, mais uma vez, não passa de um tema acadêmico que nós estamos estudando. Eu aprendo sobre a doutrina espírita, sei da sua história, sei dos seus autores, mas a minha vida continua do jeito que ela está, com as minhas tendências, com os meus vícios, com as minhas imperfeições. Então, tudo isso que nós aprendemos torna-se, então, um alicerce para aquilo que nós vamos construir dentro do universo moral. Então, temos que focar muito nesse lado. Vamos lá, continuando. Referiu-se, para admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas expressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Aqui ele fala, né, traz aqui uma referência de rodapé, né, falando do livro Nosso Lar. Porque, claro, né, muitas pessoas que muitas vezes têm contato com a doutrina espírita, começa por um livro, não necessariamente pegando do primeiro volume. No caso do Mundo Maior, alguém pode ter começado por ele, e aí então ele traz uma nota de rodapé dizendo que Nosso Lar é uma referência do primeiro livro dessa coleção Vida no Mundo Espiritual, que é o próprio Nosso Lar. Ia a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe embaralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e desprendendo-se célere dos nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Olá, Regina. Quis detê-lo, penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Aqui também um detalhe interessante. Quando nós falamos, né, que na simples aproximação desses inimigos do passado começa então a voltar todas aquelas lembranças, nós encontramos, né, de muitas situações de situações, né, pós-traumáticas que nós vivemos, que bastando ali uma presença, uma aproximação de uma situação que se assemelhe ao drama que nós vivemos, rapidamente nós temos uma alteração emocional, uma alteração psíquica, até mesmo tendo repercussões físicas. Nos casos assim mais graves, né, nós temos, por exemplo, coisas simples do nosso dia a dia, né? Pessoas que são assaltadas, pessoas que são agredidas, pessoas que são sequestradas, né? Situações de grande violência que nós encontramos hoje, pessoas que sofrem grandes acidentes. A simples aproximação com o ambiente, com o cenário, ou com pessoas que tenham
que lembrem aquela situação do passado, rapidamente tem uma alteração. No caso de situações realmente dramáticas, como é o caso, por exemplo, de guerras, de grandes catástrofes, né, as pessoas simplesmente perdem a tranquilidade. Muitas vezes passam uma vida inteira fazendo terapias diversas para poderem se libertar dos efeitos negativos daquilo que foi vivido no passado. No caso de Marcelo, ele passou anos nas regiões inferiores sofrendo essas perseguições e esse assédio. Então eram agressões morais, eram agressões fluídicas, porque procuravam também, né, alterar o seu perispírito, como aconteceu com o caso anterior, lá no capítulo passado que nós vimos daquele garoto. Né? Então essa aproximação rapidamente fez com que se reavivasse na sua memória tudo aquilo de negativo que ele viveu. Então por isso essa fuga da presença de André Luiz ali do desdobramento, para rapidamente retornar ao corpo físico. E o detalhe, que no começo desse capítulo, né, eu estava traçando para vocês o perfil de Marcelo, ele comentava com os pais que muitas vezes ele acordava com aquela sensação de cansaço, com o corpo dolorido. Isso porque durante a noite ele tinha convulsões. Então ele não sabia, porque era algo que ele não percebia, né, com clareza, mas os efeitos da crise epilética fazia com que ele então tivesse essas sensações, essas impressões. Então por isso que muitas vezes aqui, quando ele se emancipava, mesmo buscando, né, um ambiente saudável, um ambiente mais elevado, e tudo mais, ele tendo contato com esses espíritos, ele voltava para o corpo físico, né, retomando ali o seu corpo físico, mas com uma alteração emocional. Não era aquele retorno tranquilo, aquele retorno pacífico. Então ele chegando no corpo físico, a possibilidade dele voltar a ter uma crise epilética diante desses encontros era uma possibilidade grande, uma possibilidade real. Então no caso dele a gente fala sobre isso, né? Mas quantos casos que nós temos de pessoas que sofrem, por exemplo, né, síndromes de pânico. A pessoa está bem, de repente dá aquela crise de ansiedade nela, mas o que será que gerou aquilo tudo? Muitas vezes uma simples aproximação de um espírito que se coloca nessa condição de perseguidor. E continua aqui para nós, vamos lá. Os espíritos irradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou sem, contudo, cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O interlocutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente na epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as câmaras mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando as atividades das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo, espírito, contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Após detido o exame, indaguei de Calderaro. Como explicar essa ocorrência?
Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve dominou a desarmonia. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas, o desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em túmulo logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizando-se as vias do tráfego. O sistema endocrínico regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo espiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no aconchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Aqui ele explica, né, nas experiências no capítulo anterior de Pavlov. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Aliás, Calderaro explica para André Luiz, no início aqui desse capítulo, que assim como uma queda demora muito para acontecer, porque o espírito vai se degenerando gradualmente. Nós não falamos, por exemplo, né, no caso de alguém que acaba de cometer um crime. A gente pensa assim, bom, a partir desse momento ele vai começar a sofrer muito. Na verdade, o sofrimento vem se arrastando há muito tempo. O ato que ele pratica aqui no mundo material acaba sendo só uma representação daquilo que ele vivenciou. No caso, por exemplo, vamos pegar um crime que acontece aqui no nosso meio. Um indivíduo tem uma vida aparentemente normal, e aí então, numa determinada situação, ele pratica um crime, aí ele vai preso e fica o resto da encarnação dele preso, sofrendo ali, né, todos os dramas relativos àquela condição. E para nós, a vida dele terminou no momento do crime. Mas, na verdade, quando nós falamos de um espírito que sofre uma queda moral, ele vem, na verdade, dentro dele, vivendo toda aquela angústia, toda aquela aflição, que num determinado momento, aqui no mundo material, acaba se manifestando através daquela atitude. Mas, na verdade, ele está o tempo todo, quase que, vamos dizer assim, esperando uma oportunidade para explodir, se ele não conseguisse se conter. Então, é uma situação na iminência de acontecer, porque ele, dentro dele mesmo, traz já essa perturbação, traz já esse desequilíbrio. Então, o tempo que o espírito leva para poder se degenerar, acaba sendo ali, vamos dizer, não diria proporcional, porque é difícil a gente trazer um cálculo para isso, né? Mas o tempo que ele leva para se degenerar seria talvez o mesmo tempo que ele leva para se reerguer. Então ele passou, né, durante muito tempo sofrendo no plano espiritual como consequência das suas ações, mas o espírito já trazia esse desvio, e agora nesse trabalho de regeneração,
mesmo que ele tenha sido assistido por esse mentor espiritual, por esse instrutor que intercedeu por ele, ele não se transforma de uma hora para outra. E como coloca também Calderaro lá no início, o remorso ele é o vínculo entre a vítima e o perseguidor. Porque enquanto ele sente esse remorso, né, esse arrependimento daquilo que ele fez no passado, ele acaba se conectando de imediato com aqueles que foram suas vítimas. E ele traz um remorso muito profundo. Então, ele foi auxiliado, vamos dizer assim, fisicamente, materialmente, mas ele não foi transformado moralmente, porque isso só o espírito pode fazer por si mesmo. A Andrea lembrou, né? Minha mãe adorava Pavlov, né? Foi educada por reflexo, né? Então tá ali assunto vivo, né, Andrea? Então diz assim para nós, né? Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, os quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos com o que as emoções se lhe desvariam, afetando-se da necessária desarmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e os elementos fisiológicos assumem condições excêntricas. Dispersa as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitirem radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as redes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte, o grande mal da sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mas se assemelha à embarcação repentinamente à matroca. Então, ou seja, né, no momento em que ele se depara então com essas vibrações, com essas lembranças do passado, ele rapidamente muda o seu padrão vibratório, chegando naquele mesmo padrão do passado em que ele sofria. E aí então de imediato acaba repercutindo. Só para a gente poder fazer aqui 2 pontos importantes. Se ele, nesses momentos de desequilíbrio, ele acaba então se lembrando daquilo que ele viveu e entra nesse processo de convulsão, dá para a gente imaginar como era esse momento em que ele vivia constantemente assediado por esses espíritos lá no plano espiritual antes da sua encarnação. Ou seja, né, era assim aquela perturbação constante. Ele era constantemente bombardeado por essas energias inferiores e fazia com que o perispiritualmente, né, e também espiritualmente, ele sofresse na hora toda a intensidade daquela influência. Olá, dona Miriam. Então, assim, quando a gente fala que ele passou anos sofrendo essas influências, envolvido, né, por essas energias, dá para a gente imaginar o que era a sua encarnação naquele momento. A mesma coisa acontecia no capítulo anterior, aquele garoto, né, que reencarnando com tantas deficiências como era no seu passado, e André Luiz, por mais que ele tenha descrito para nós, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, como foi a sua vida nas regiões umbralinas, né, com sofrimento, com aquela perseguição toda, né, ele não era um espírito com tanta culpa, porque na verdade, como nós vimos André Luiz, ele sofria o efeito das atitudes que ele provocava contra ele próprio. Eram ali as viciações, as tendências e tudo mais, e isso trouxe uma repercussão negativa. Agora a gente pode imaginar, a partir dessas
dessas ilustrações, como é o caso de alguém que desencarna com peso de culpa, no caso de um suicida. Por mais descritas, né, por maiores que sejam as descrições de espíritos suicidas, como foi o caso de Camilo, que fala que sofria, essa palavra, né, sofrimento, ela não representa exatamente o que o espírito vivenciava, porque não traz os detalhes, porque até não é o caso. O que importa para nós não é ficar detalhando, né, o sofrimento do espírito, mas mostrar que ele passou do sofrimento por um processo de reabilitação. Mas então aqui já dá para a gente ter uma ideia. Marcelo, só de se lembrar do passado, já entrava num processo convulsivo, o seu passado podia ser, podemos dizer assim, praticamente uma convulsão contínua, é aquele pesadelo que não terminava. Deixava assim ele alucinado, porque o espírito nessa condição, ele não consegue raciocinar, ele perde a lucidez das suas ações, ele praticamente vive num estado de loucura constante. E aí então depois ele tem que ser recolhido, passar por aquele processo de reabilitação, não apenas perispiritual, para a reconstrução do seu corpo perispiritual, mas de uma reconstrução, de uma reabilitação psíquica. Mas mesmo assim, essa reabilitação não vai tirar dele as lembranças do passado. E aí então ele reencarna numa condição melhor, mas é um paciente em convalescência. Porque ele reencarna numa condição melhor, mas os resquícios do passado continuam vivos. Então, olha que interessante como a gente consegue construir um processo, né, todo esse processo, desde o momento em que ele vivia toda essa perturbação, quando ele sai dessa perturbação e começa a reabilitação, reencarna, mas traz essas lembranças do passado. Esse é um ponto. O segundo ponto é com relação às lembranças que todos nós temos do nosso passado. Quando nós chegamos no plano espiritual, e nós então temos aquela curiosidade, né? Poxa, eu queria saber como foram as minhas vivências anteriores, né? Onde eu vivi, o que eu fiz, com quem eu estava, onde eu estava, quando foi e tal, né? Então a gente deseja buscar essas informações. Essas recordações do passado, elas só são oferecidas, os espíritos assim trazem para nós, inclusive já foi falado até mesmo nesse livro, elas só são trazidas para nós quando há realmente uma necessidade. Isso porque nós não estamos preparados para lembrar do nosso passado. Se por acaso nós mexemos naquelas recordações que foram adormecidas, elas rapidamente podem repercutir sobre nós agora no presente. Então somente os espíritos já plenamente equilibrados com suas consciências têm essa condição de voltar no passado, olhar os seus arquivos, olhar ali a ficha, né, dizer assim, olha só o que eu fiz. Nossa, eu lembro disso, né, isso foi um problema, mas felizmente eu já me transformei. Se pega alguém que não está equilibrado, ele vai olhar, meu Deus, eu fiz isso aqui mesmo, eu não vou suportar. É o caso que nós lembramos, né, do próprio Emmanuel. Quando ele escreveu há 2000 anos, imagina se ele não fosse um espírito plenamente reabilitado, se ele voltasse no seu passado e se lembrasse que ele desprezou Jesus, vivendo na mesma época. Dá para a gente ter uma ideia o que significa para um espírito que tem essa consciência da grandeza do Cristo, lembrar que ele esteve do lado e o desprezou por isso? Se ele não tivesse plenamente equilibrado com suas próprias forças, isso seria para ele um grande trauma. E isso dá para a gente imaginar todos os espíritos envolvidos naquela época, desde governantes, desde pessoas comuns, desde soldados. Imagina o soldado que cravou aquele prego, né, nas mãos de Jesus durante a crucificação. Como ele se sentiria se não fosse um espírito já equilibrado, né, se ele já não tivesse sido equilibrado? Então todas essas lembranças que nós vamos, compreendendo do espírito, elas vão surgindo no momento certo. Então o espírito desencarna, o espírito então se reequilibra, o espírito então se reabilita, e aí depois ele começa a se desenvolver plenamente, com toda a sua potencialidade. A mesma coisa acontece conosco. Por isso, então, a gente já começa a entender um pouco mais sobre o esquecimento do passado, sobre a importância das reencarnações, sobre a lei de causa e efeito, tudo isso sendo colocado em prática nesses eventos que nós vamos estudando, nesses relatos que nós vamos estudando, né?
que tem o São Longuinho, Dudu? Não captei a sua ideia. André colocou, né? Eu não quero ver nem saber nada, porque eu vou ficar completamente desequilibrada. Todos nós estamos assim, né? Isso, escreve aí que eu não conheço a história dele. Né? Mas todos nós somos assim, Andréia. Né? No momento certo, quando nós estivermos equilibrados, essas lembranças vão surgindo até para o nosso aprendizado. A gente vai fazendo aquela anamnese, né, de quem eu fui, o que eu vivi, como é que foram as minhas ações, para não fazer de novo. Mas tudo isso vem, graças a Deus, né, com toda essa generosidade, com toda essa caridade, vem no momento certo. Da gente olhar para trás, né, e falar assim, nossa, eu lembro daquilo lá, que situação estranha. Mas já passou, eu não vou fazer isso de novo. Agora, nem todos são assim. Aliás, né, a grande maioria, por aquilo que nós conhecemos do nosso mundo de provas e expiações, a grande maioria dos encarnados não é capaz ainda de rever o próprio passado, de se olhar no espelho, vamos dizer assim. E não se vê apenas no presente, mas se vê também no passado. Continuando, vamos lá. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Isso é importante, né? Por isso que eu falei para vocês que a própria doutrina espírita, né, nas instituições de classe que nós conhecemos, né, no caso a Associação Médico Espírita, começou exatamente pelos psiquiatras. Entendendo, né, o desequilíbrio do indivíduo no presente, entendendo o seu histórico, relacionando com o seu histórico do passado. Então não basta apenas você querer trabalhar o psiquismo do indivíduo agora, sem compreender o seu passado. Claro que hoje nossos profissionais da psiquiatria fazem o que pode a partir do conhecimento que possuem, mas imaginemos o que eles seriam capazes de fazer se tivessem um conhecimento a respeito da realidade do espírito. Mas como tudo vem no seu tempo, a gente vai então usando terapias, medicamentos para poder aliviar ali o indivíduo, enquanto não conseguimos trabalhar a sua essência espiritual, que é exatamente a sua realidade. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Olha só então, fisiologistas que trabalhavam o físico e psicologistas que trabalhavam o psiquismo. Naquela luta, né? Quem tem razão, qual é a melhor terapêutica para tratar o indivíduo que sofre de alienação mental? Mesmer e Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos. Então, cada um ali querendo tratar um determinado aspecto da psicopatologia. Dudu lembrou aqui, né, o soldado romano que feriu Jesus tinha um problema sério de visão, e ao perfurar o Cristo, o sangue de Jesus caiu nos olhos, e ele se cura, e depois disso ele ele se torna, né, se vira um cristão, que hoje tem o nome de Longinos, né, é o nosso São Longuinho. Não, Longinos eu conheço, eu não sabia que ele era um São Longuinho. E tem sentido, né, tá na cara, né? Longinos, inclusive, ele é citado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que reencarnou como Dom Pedro II. Né, tá lá. Né, então, mesmo ali. É interessante, eu não tinha ligado uma coisa com a outra. Aliás, São Longuinho, para mim, não passava de uma coisa de criança. Né, nem me ligava no nome desse santo. Mas vamos lá. Aquela coisa, né? São Longuinho, né? Onde está minha chave? Aí você dá 3 pulinhos, dá 3 voltas e a chave aparece, né? Pois é. Legal, legal. Então Longinos tem essa história, essa belíssima história, né? E continua então aqui. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. É interessante Calderaro, então, que cada vez que surgia uma situação, ele sempre dava oportunidade para o André dar aquela viajada, né, na sua mente ali, para poder entender o que acontecia, né? Alexandre, se vocês se lembram, já era o contrário, né? Vira e mexe ele dizia, André, não é a hora. André, espera, depois eu te falo. Já Calderaro, qualquer momento era uma oportunidade para novo aprendizado. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos.
É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de se encolarizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos processos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas, que andam por aí, submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, ao serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no remeirão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes, nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se pelo bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos sob domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas de seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, remontar à origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem reajustando as próprias forças. Bom, vamos aqui por partes, né? Inicialmente, então, como é colocado por Calderaro, obviamente, né, que todo o trabalho, né, das nossas ciências terrenas, né, são trabalhos louváveis. Mas como nós comentamos ontem também, ao falarmos das leis naturais, tudo que acontece no nosso mundo, na nossa vida, acontece por processos que vão evoluindo e que também processos que vão se sucedendo. Nada acontece de uma hora para outra. Enquanto as nossas ciências terrenas procuram, por exemplo, entender a anatomia humana, procuram entender o psiquismo humano nesse momento da nossa existência, falta ainda aquele tanto para chegar até a compreensão do espírito imortal. Mas não se chegará ao entendimento do espírito imortal sem estar com clareza o entendimento daquilo que existe no mundo material. Então, na verdade, nós estamos aperfeiçoando a ciência terrena, construindo degraus significativos que vão então nos elevando até chegarmos à questão do espírito. Não adianta, né, como isso é algo bastante claro que nós vemos, quando se fala sobre as religiões tradicionais, que trazem, por exemplo, né, nos seus livros sagrados, dogmas que trazem para nós ali definições do mundo espiritual, sem conhecê-los devidamente. Primeiro, simplesmente fala que existe o mundo espiritual, que tem que se comportar dessa forma, que nós vamos encontrar tal coisa ou tal coisa, mas na verdade não se tem ainda uma clareza dessa realidade. A doutrina espírita fez o contrário. Começou primeiro conhecendo a presença dos espíritos aqui em nosso meio, foi através de todas as pesquisas, investigações,
compreendendo essa presença, depois entendendo a natureza da presença, depois conhecendo as personalidades, de que forma que elas viveram, quais são as suas histórias. Então foi feito um caminho contrário. É aquilo que eu falo para vocês, né, que eu gosto dessa expressão de falar de engenharia reversa. Enquanto as tradicionais falam do céu e procuram trazer o céu aqui para o mundo físico, a doutrina faz o contrário. Do mundo físico, procura exatamente essa realidade espiritual através dessas pesquisas. Então aqui, nesse caso das nossas ciências terrenas, é a mesma coisa. Primeiro nós temos que dominar aquilo que é do nosso conhecimento aqui do mundo físico, para depois chegarmos no mundo espiritual. Porque do contrário nós vamos cair inevitavelmente no dogma, naquela crença fantasiosa, porque eu não tenho base nenhuma para poder fazer um julgamento, para poder fazer uma comparação. E nessa comparação, por falta dessa comparação, eu vou acreditar em qualquer coisa que vai chegar. Por isso nós falamos da fé raciocinada. A fé raciocinada, no caso da ciência, depende dessa base científica que ela está desenvolvendo. Então hoje nós temos a psiquiatria e a psicologia, que são duas ciências fundamentais que tratam da saúde mental de nós aqui encarnados. Primeiro tem que conhecer tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo, para depois avançar para o mundo espiritual. E já é hora, inclusive, de avançar para o mundo espiritual. Então ela acaba resistindo, mas conforme o tempo vai passando, vai então assimilando esses novos conhecimentos e incorporando nas suas práticas. E não temos apenas na psiquiatria, na psicologia, a própria medicina também tratando das doenças, tratando das questões do corpo físico, entendendo as suas origens espirituais. Então tudo vem a seu tempo. Fala para nós aqui também a respeito do homem vigorar a própria alma, ou seja, deixar a sua alma mais saudável, mais vigorosa, ou pode lesá-la. Esse caráter, então, altruísta de o indivíduo doar-se em nome do bem do próximo, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, está engrandecendo o celeiro de si mesmo. E aí então ele fala para nós aqui do homicida. É isso que eu queria também chamar a atenção de vocês. O homicida, esparzindo, ou seja, espalhando a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ou seja, o indivíduo que pratica um crime está, na verdade, assumindo, assumindo débitos que ele vai ter que quitar. Não apenas contra o próximo, a quem ele interrompeu a vida, o sofrimento que ele causou por todos aqueles que estavam envolvidos com esse que foi a sua vítima, mas pela própria iniciativa de praticar essa ação. Que mostra, então, que se ele faz isso deliberadamente, mostra a sua inferioridade, mostra a sua tendência. Então, é uma série de elementos que acabam sendo considerados a partir dessa ação. Mas diz ainda, ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-lo com êxito, remontar à origem das perturbações que os molestam. Isso não se fará a choques verbalísticos da psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Isso eu queria chamar a atenção, porque se nós pensarmos hoje no nosso sistema carcerário, nas nossas leis, a gente fica se perguntando qual exatamente o auxílio que o nosso mundo material presta para esses criminosos. Claro que nós ficamos chocados com aquela ação, e de imediato nós julgamos de uma forma muito visceral, de uma forma muito passional o crime que é cometido. Então o indivíduo que pratica um crime hediondo, por exemplo, na sociedade, a gente não pensa se é um espírito completamente perturbado, se é um espírito inferior, se é um espírito que tem um histórico cheio de desvios, cheio de quedas, e que precisa se regenerar. A gente pensa naquele criminoso que a gente quer que apodreça na cadeia. E para aqueles que são a favor da pena de morte, é nessas horas que essa pena deve ser praticada. Mas então, cadê a fraternidade e o amor a fim de regenerar esse espírito? Nós vemos então hoje que os sistemas do nosso mundo são sistemas ainda muito precários. Porque somente através desse envolvimento, ou seja, esclarecer o espírito, despertar as suas virtudes, ajudar no seu desenvolvimento, somente assim ele é capaz de se regenerar.
E aí então nós vamos dizer assim, mas ele cometeu um crime, ele tem que pagar. Aí então a gente usa aquela nossa velha máxima cristã, né? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Aí o indivíduo vai dizer assim, não, mas eu não pratiquei ato nenhum. Não praticou ato nenhum quando? Vamos lembrar a sua história espiritual. Mas aí a nossa sociedade não considera a história espiritual. O indivíduo vai dizer assim, não, eu não matei ninguém nessa minha vida. Certo? E nas anteriores? As anteriores não me interessam. Então nós pensamos assim, né, na nossa forma de julgar, na nossa forma de analisar as nossas leis. Nós estamos estudando lá no Livro dos Espíritos sobre as leis morais, e nós vamos ver assim o progresso das leis. Já estamos progredindo. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, os indivíduos são encarcerados. No passado, eles eram punidos em praça pública, guilhotinados, enforcados, fuzilados, esquartejados, não importa. Tivemos história recente, né, coisa de 2 séculos. Basta lembrar Tiradentes, por exemplo, que foi morto, foi todo esquartejado, suas partes foram espalhadas por várias partes da cidade para poder intimidar aqueles que eram os revoltosos, né, contra a coroa. Então, quer dizer, estamos evoluindo, mas olha o quanto ainda falta para nós evoluirmos. O Dudu colocou, né, esse preso é um espírito que quer melhorar, assim como nós também, né? Porque, na verdade, a nossa história também é uma história de falhas, o que é muito natural, porque qualquer espírito que ainda é dominado pelos seus instintos acaba também dando vazão a essas tendências negativas e, por consequência, sofre. Mas conforme a razão vai, então, dominando o instinto, aí as coisas começam a mudar. Não, Osmar, é um espírito que precisa melhorar. Né? Vamos dizer assim, que ele pode não querer agora, mas é um espírito que vai e precisa melhorar. Porque na sua condição, muitas vezes, ele não tem ainda essa lucidez, essa clareza da sua realidade de espírito imortal, daquilo que o espera, né, de tudo que o envolve. Né? Então, naquele momento, ele se encontra ainda naquela condição de ignorância. Mas mais dia ou menos dia ele vai despertar. E nesse despertamento ele vai olhar para trás e virá então todo arrependimento, tudo aquilo que diz respeito à culpa que ele vai carregar. Dudu colocou, né, por isso, da mesma forma que oramos pelo planeta, por que não orar por esses irmãos presidiários que sofrem em celas imundas, né? Miúdas e imundas também, né? Mas aquilo que eu falei, né, Dudu, nós somos ainda muito passionais. Eu não vi ninguém, por exemplo, né, fazendo uma prece pelos administradores da Vale do Rio Doce. O que a gente vê é fazendo prece pelas vítimas. Para os responsáveis, né, pela tragédia lá de Brumadinho e também lá de Mariana, a gente quer simplesmente que as pessoas, que eles sofram, que eles sejam presos para sempre. É uma tendência natural que nós temos, né, pelo fato de sermos ainda muito passionais. E até mesmo nós, né, que nos consideramos, né, pessoas de bem, que tem ali tem um bom caminho pela frente, né, olha quanta coisa nós precisamos mudar. A André colocou, né, até hoje a pena de morte é presente em vários países, né, como se fosse resolver o problema moral do ser. As condições são subhumanas, são tratados pior que lixo, oremos por eles. Né? E eu até poderia dizer, né, André, que muitos países que são materialistas, que não pensavam na realidade do espírito, adotavam essa questão, a pena de morte como solução. Mas se nós pegarmos, por exemplo, né, nos Estados Unidos, onde a lei lá nos Estados Unidos ela é um pouco diferente da nossa. Né? Muitos estados têm ali o direito de tomar decisões que não são decisões para todo o país, né, como é o caso da pena de morte. Aqui no Brasil, a nossa Constituição diz que pena de morte só existe em tempo de guerra, né, no caso de traições de guerra, mas outros casos não. Nos Estados Unidos, lá cada estado escolhe como é que eles vão fazer. É o caso do aborto, é o caso da pena de morte, é o caso do uso de drogas. Então nós temos nos Estados Unidos, que é um país intelectualmente bem desenvolvido, mas e também com uma presença religiosa muito forte, principalmente das igrejas evangélicas, adota a pena de morte como solução. Como você vai, até mesmo, né, nos preceitos cristãos, ou melhor, nos preceitos bíblicos, já que elas seguem esses preceitos,
Tem ali a lei não matarás. Não tem assim, não matarás. Parágrafo 1. Você pode se. Não, não matarás, ponto. Mas lá é adotado isso com naturalidade. Então, não somente adotado com naturalidade, como apoiado pela sociedade. Então são soluções que nós encontramos, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, acreditamos no Espírito, mas não vivemos a realidade do Espírito. Acreditamos como objeto de fé, de crença. Mas se você tiver convicção da existência do Espírito, como é que você vai participar da morte de um indivíduo, por pior que ele seja? Não está nos seus preceitos que você não deve matar? Essa é uma questão que a gente começa então a analisar, para percebermos assim, né, o nosso grau de compreensão com todas as religiões, que são escolas do Espírito, mas que não estão ainda afinizadas com as leis naturais que nós estamos estudando. Abraço, braço. A Andréa colocou, né, faço pelos dois, né, pois estão ligados de uma forma que não sabemos, né? Independente da história, são espíritos como nós. Quantos daqueles já oraram por nós? Quantos daqueles já nos ajudaram no nosso reerguimento? E da nossa parte nós queremos afundar o outro. A Didima lembrou, né? Há um impulso para melhora, mesmo que inconsciente, pois as leis divinas estão escritas em nossa consciência, é um impulso automático, além da nossa consciência, mas implícito em nós como centelhas divinas, né? Como eu sempre falo, né, Didima? Todos nós estamos condenados à felicidade. Buscamos a felicidade, só que muitas vezes não sabemos como. O indivíduo quer ser feliz, então ele acaba, pelo fato dele não conseguir pelas vias normais, ele acaba cometendo um crime, mas ele deseja ser feliz. Ainda que seja uma felicidade muito primitiva, mas é uma tendência natural dele. O Osmar colocou, não é pena de morte não, mas detenção rigorosa é a lei de causa e efeito. Pois é, o detalhe, Osmar, é que nessa detenção rigorosa, nós temos que ter, já falamos sobre isso anteriormente, né? Nós temos que ter um aspecto, temos que destacar o aspecto educativo, e não o aspecto punitivo. Na nossa sociedade hoje, o cárcere é para punir o criminoso. Sendo que, na verdade, nós precisamos de uma educação, ainda que seja uma educação através da restrição. Porque se o indivíduo não apresenta ainda condições de viver em sociedade, viver em harmonia com a sociedade, ele deve ser restrito. Mas o que é feito por ele enquanto ele está sendo restrito? Na verdade, ele simplesmente está sendo largado no lugar porque ele não serve, ele não presta para conviver com a gente. Mas espiritualmente ele vai ser regenerado. Então, esses são temas importantes para o nosso debate. A Didima lembrou, né, o progresso é uma lei de Deus, né, nada permanece estacionado, ainda que lento, mas o progresso vai se dar, né, mais dia ou menos dia. Até porque não depende da gente apenas, né, Didima? As forças, né, as forças naturais vão nos impulsionando para esse desenvolvimento. Se não vai por amor, vai pela dor, né? Então o progresso, se você não vai por bem, você vai pela lei de causa e efeito. Pronto. Temos as provas, temos as expiações, temos as missões, nós vamos naturalmente sendo conduzidos para esse processo. André lembrou, né, se a humanidade quisesse, seguisse os 10 mandamentos fielmente, provavelmente já estaríamos no mundo de regeneração, né? Pois é, mas, né, para chegarmos até a lei de esses 10 mandamentos, nós temos que compreender, temos que assimilar de fato a nossa realidade espiritual. Por isso que não adianta simplesmente você trazer uma lei vinda do mundo espiritual, como assim ela é rotulada, sem você preparar os indivíduos para segui-la. Tanto você tem ali a lei de Deus que diz não matarás, e você tem um código penal dizendo que se você matar, você pega de 20 a 30 anos de cadeia. Então, assim, as leis vão se harmonizando, gradualmente vão se estreitando, né? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos, pessoal, só um instantinho. Tá, deixa eu só acelerar um pouquinho aqui, que falta pouquinho para a gente não atrasar. Então, aqui mais uma vez, né, falava sobre os criminosos, né, que somente através da fraternidade e do amor conseguirão reajustar as próprias forças. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse fitando humildemente Calderaro, fraquejei e caí. Oh não, exclamou o orientador afagando-o, não te sintas em queda.
Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva. A escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro, reconhecidamente inquiriu. Acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Hipnóticos são medicações, né? Não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Né? Então ele fala aqui que essa tutela despótica, né, fala exatamente da força da medicação quando a mente não é capaz de controlar o corpo. No caso, por exemplo, de um cérebro que traz ali, né, todos os seus desequilíbrios celulares, neurológicos, e o espírito não consegue controlar isso pela força do pensamento, há necessidade de uma neutralização por parte desses medicamentos, dos anticonvulsivos, por exemplo. E aí então traz ali todo o efeito colateral, né, para quem toma anticonvulsivo, sente aquela sonolência, sente aquele torpor, apesar, né, de exercer as suas atividades e tal. Mas nesse caso, então, como foi colocado por Calderaro, isso é importante para quando o indivíduo não consegue manter essa harmonia. Aliás, nós temos, né, várias psicopatologias, como eu comentei, que são desencadeadas por esse desequilíbrio. Não apenas neurológico, né, mas até mesmo metabólico. Quando se começa, então, a ter ali grande estresse, grande desequilíbrio, né, quantos efeitos colaterais acabam tendo no corpo físico, né? Mas e se você não tivesse esse desequilíbrio? Aí estava tudo bem. Então por que você não se mantém equilibrado? É porque não é tão simples assim, né? Cada um sabe ali o seu limite. E cada um acaba sendo também vulnerável a esses efeitos. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se fora um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Aqui no final, então, essa passagem de Calderaro, em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós com Cristo. Todos nós, então, temos esse propósito, da realização do reino de Deus em nós. Só que, né, cada um ali tem a sua capacidade, a sua competência para avançar mais ou avançar menos nesse processo. Mas todos nós já temos essa motivação dentro de nós, o que é mais importante. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos ali pessoas que estão completamente perdidas em busca de uma felicidade fora desse reino de Deus.
Ele quer a felicidade material, ele quer a felicidade dos prazeres, e aí, então ele acaba se desvirtuando, acaba tropeçando e caindo. Quando nós tivermos então essa consciência, e até mesmo, né, essa realização do reino de Deus, muitos que principalmente aprendem isso nas escolas religiosas, desejam alcançar esse reino de Deus, mas seguem caminhos errados. Caminhos da fantasia, do egoísmo, caminhos dogmáticos, né? Então, infelizmente, nós ainda temos aqueles que não compreendem absolutamente nada, temos aqueles que compreendem, mas não sabem como realizar, e temos aqueles que compreendem e sabem como fazer, mas mesmo que não tenham ainda forças suficientes para avançar. Né? E esperamos que nós estejamos nesse terceiro grupo, que nós desejamos e sabemos, né? Mesmo não conseguindo ainda de imediato. Então esse terceiro grupo já é esse terceiro grupo privilegiado. Então esperamos estar nele, né? Façamos por merecer, pelo menos, né? Muito bem, capítulo número 9.